deitar, por favor. Isso, Mari, se puder posicionar um pouquinho a câmera para eu te ver, ótimo. Eu estou enxergando quase todo mundo. Tá bom, tá ótimo. A Vanessa, lá a turma de Barcelona tá ali, todo mundo deitada, isso aí. Muito bem, pessoal. Então nós vamos começar. Eu vou fazer um convite, tá? É interessante durante as práticas, mas isso é algo muito particular também. Tudo aqui, tudo que acontecer aqui vai ser muito particular, muito singular, porque vai ser a sua experiência. Mas um convite a fechar os olhos. Convite a fechar os olhos e começar a reconhecer o que chega na tua atenção quando você está aí deitada, de olhos fechados. Se existe um pensamento que fica mais atuante na tua mente, na tua percepção. Mas eu vou te convidar para levar a tua atenção para o apoio da sua cabeça. Reconhece o apoio da cabeça. O peso que a sua cabeça faz em contato com o chão. Tem uma determinada área que ela está apoiada. Deixe os seus braços ao lado do corpo. E sintam o apoio dos ombros de vocês também. E quando a gente fala em ombro, existem muitas imagens, algumas pessoas vão perceber uma coisa, outras vão ter outra imagem do que é o ombro para si. Você conhece essa parte onde o ombro de vocês se apoia lá atrás, no chão? Será que ali é ombro? Ou é escápula? Mas sintam esse apoio atrás, lá no chão, onde vocês têm essa sensação que é o ombro de vocês, ou essa imagem. Abram um espaço para reconhecer a respiração de vocês. Sente a sua respiração. Observa se existe alguma preferência na sua respiração. Ela acontece mais no seu peito, ou ela acontece mais na sua barriga. E tem um convite para ir reconhecendo, tu não precisa ativamente interferir, atuar. Reconhece a partir dessa atenção que vai te levar a sentir. E algumas pessoas estão com as pernas dobradas, outras estão com as pernas esticadas. Deixa eu pedir para todo mundo, quem não está, ficar com as pernas esticadas. Se for confortável, se for fácil para você ficar com as pernas esticadas. E observa se a respiração de vocês muda com as pernas esticadas. Para quem estava com ela dobrada, né? E leva a sua atenção para um outro lugar do seu corpo. Agora leva a sua atenção para a sua lombar. Reconhece se
ela está bem próxima do chão, ou se ela está afastada. Se existe uma distância ali da lombar e o chão. Para algumas pessoas é um local que pode incomodar, então você pode dobrar as pernas, você pode fazer o que ficar confortável para você. E eu vou pedir para vocês começarem um movimento bem simples, bem suave, de levar o queixo de vocês em direção ao teto. Como se ele fosse para frente e depois vocês voltam para a posição. Leva o queixo em direção ao teto, isso, e depois volta. E vai reconhecendo esse movimento na sua sensação. Nota como vai mudando a área de apoio atrás, lá na cabeça, quando o queixo vai indo um pouquinho em direção ao teto. E é pequeno, o movimento ele é pequeno. E tem um momento que o queixo, né, vai em direção ao teto, se afasta da garganta. E depois o queixo vai voltando, se aproximando da garganta. E nota como é para você. Você, quando o queixo vai em direção ao teto, a cabeça vai indo para um apoio mais lá perto do topo da cabeça. A cabeça pressiona o chão ou a cabeça raspa um pouquinho no chão, desliza, né, um pouquinho e vai mexer ali no cabelo e tal. Nesse movimento do queixo se deslocar em direção ao teto. Reconhece-se esse movimento e vai em volta, não fica, né, parada com a posição da cabeça lá com o teto. Vai e volta. Sente atrás, perto da nuca, o que acontece com aquela região quando o queixo vai em direção ao teto e quando o queixo vai voltando para perto da garganta. Sente-se, tem um momento que se encurta lá atrás e depois quando o queixo volta perto da garganta, aquela região se alonga um pouquinho. E bem gentil, bem suave, por favor. Isso. E façam uma pausa, por favor. Eu vou dando pausas, tá? Porque muita reverberação do movimento fica ecoando pelo corpo. Então a gente abre um espaço para você reconhecer se alguma coisa mudou, se alguma sensação nova começa a vir à tua atenção. E por gentileza, voltem a fazer esse movimento do queixo em direção ao teto. E agora levem a atenção de vocês para o peito de vocês, por favor. Sintam se essa região do peito, ela se movimenta em alguma direção quando o queixo vai em direção ao teto e depois volta. E começa a sincronizar ou relacionar esse movimento com a sua respiração. E a sugestão é a seguinte: quando o seu queixo for em direção ao teto, experimenta soltar o ar. E quando o queixo estiver voltando para perto da garganta, você preenche de ar o seu peito. Vai dialogando com essas duas atenções, digamos assim.
O queixo vai em direção ao teto e tu solta o ar. Vai devagarinho, Lilian, faz as tuas pausas. Isso. Vai devagar, faz uma pausa. Se sentiu algum desconforto, vai descansando. E gentilmente vai movendo. Procure não ficar com o queixo parado, fixo lá em direção ao teto. Ele alterna onde ele vai para perto da garganta e depois ele vai em direção ao teto. Não, a gente não fixa nenhuma postura, a gente dialoga com o movimento e com a sensação que provoca. Vai e volta. E agora experimenta acrescentar o seguinte: quando vocês levarem o queixo em direção ao teto, leva os dois ombros para frente, por favor. Também em direção ao teto. E reconheçam o que acontece, que sensação vocês começam a ter na parte da frente do peito de vocês. Leva os ombros para frente, o queixo vai em direção ao teto. E o convite é o ar saindo quando vocês fazem isso. Façam a pausa de vocês quando quiserem. Depois voltem ao movimento. E por favor, agora façam uma pausa. Descansem, por gentileza. Lilian pode ficar só ouvindo, só acompanhando. Fica de como ficar de uma maneira confortável para ti, tá? Levem atenção para as costas de vocês, por favor. Reconheçam o movimento da respiração acontecendo nessas costelas que estão apoiadas no chão, nas costas de vocês. Sintam esse movimento da entrada e saída do ar, mudando o volume da sua caixa torácica. E reconheçam como isso acontece em vocês. Esse movimento da respiração, esse contato que as costelas vão fazendo com o chão, a sensação desse apoio lá atrás das costas. E agora, devagar, comecem um movimento nos ombros de vocês, por favor. Comecem a levar os ombros de vocês para frente. Mas é bem suave, é como se fizesse um convite, ó. Vou levar eles um pouquinho para frente, em direção ao teto. E reconhece o que acontece no peito de vocês. Sintam como as costas de vocês, a coluna de vocês, a sua coluna vai fazendo contato com o chão. Nota como que esse movimento corre em você. Quando você vai convidando os ombros para ir para frente, acontece alguma tendência na cabeça dela se movimentar? E reconhece essa tendência. Para algumas pessoas, ela pode ir em direção, o queixo pode ir em direção ao teto. Para outras, a cabeça pode ficar parada. E um convite, quando os ombros forem para frente, deixa o queixo também em direção ao teto.
e você solta o ar nesse momento do movimento. Dialoguem um pouquinho com essa sensação, vivam um pouquinho essa sensação, reconheçam ela no seu corpo. Quando os ombros vão indo à frente, existe alguma sensação perto da lombar, de algum movimento acontecendo ali? E façam uma pausa, por favor. Reparem como a cabeça de vocês está apoiada no chão, como a sua cabeça está apoiada no chão. Nota se há alguma mudança em relação àquele primeiro convite a reconhecer, a sentir como é que ela estava se apoiando. Eu vou pedir para todo mundo dobrar as pernas, por favor. Dobre as suas pernas. Apoie os pés no chão. Isso. E voltem àquele primeiro movimento do queixo se deslocar em direção ao teto, por favor. E comecem a sentir, quando esse movimento vai acontecendo em você, se você pode convidar as suas costelas que estão apoiadas no chão a se aproximar mais do chão, a se apoiar mais no chão, ou até mesmo empurrar um pouquinho o chão. Sente que você pode levar a sua coluna para se apoiar mais no chão, como se fosse empurrar um pouquinho o chão atrás de ti. Mas é gentil, é suave. Reconheça se a sua lombar vai tocando mais o chão, vai se afastando, não, tocando, desculpe, mais o chão. Toda a coluna vai fazendo mais contato com o chão. E experimentem algumas vezes essa relação, essa sensação de convidar o queixo para ir em direção ao teto, enquanto seus ombros vão um pouquinho para frente, as suas costas vão se apoiando no chão. E faz um outro convite que depois que o queixo vai em direção ao teto, convida para o queixo se aproximar um pouquinho da garganta. Então vocês fiquem nesse movimento onde o queixo se aproxima da garganta e depois se afasta. Sinta o que acontece no peito, sinta como esse movimento da cabeça se conecta ao longo do seu peito, das suas costas. E experimentem, quando o queixo se aproximar um pouquinho da garganta, vocês afastarem um pouquinho a lombar do chão. E quando o queixo for em direção ao teto, a lombar vai tocar um pouquinho mais o chão.
Mas vocês não chegam a pressionar o chão com os pés, nem nada. Não façam nada com as suas pernas. Só reconheçam essa ideia. Para algum pode ficar claro, para algumas pessoas pode não ficar muito claro, e tudo bem, vai fazendo o que você entendeu. Isso, e você faz um convite, então, do queixo se aproximar da garganta e a sua lombar, que é a região lá embaixo da tua coluna, se afastar um pouquinho do chão. A sua barriga vai ser projetada um pouquinho para frente. E muitas pessoas vão ter uma certa vontade de levantar a bunda do chão. Não façam isso, deixa as suas pernas sem participar nesse momento. E façam uma pausa, por favor. Descansem, descansem, descansem. E muitas vezes o movimento não fica claro, a gente fica com uma sensação de estar meio perdido. Tá tudo bem, tá tudo bem. Porque à medida que algumas regiões, algumas sensações vão ficando mais claras, você vai usando esse movimento e realizando ele. Agora, por favor, descansem as suas mãos um pouquinho abaixo, nessas costelas que estão próximas à barriga, essas costelas abaixo do seio, do peito. Isso. E deixem as suas pernas dobradas, por favor. Deixem as pernas dobradas. Isso aí, Mércia. Precisou fazer uma pausa, faz a tua pausa, descansa. E com as mãos ali, descansando nessas costelas à frente, né? Próxima à barriga. Isso. Só recomecem aquele movimento do queixo em direção ao teto e sintam se acontece algum movimento nas suas mãos, nessas costelas onde as suas mãos estão apoiadas. Então você volta lá a levar o seu queixo em direção ao teto e depois o queixo vai voltando perto da garganta. Nota qual é a tendência do movimento. Se existe alguma tendência ou algum eco do movimento para essas costelas, quando o queixo vai indo em direção ao teto. Sintam se ela está indo em alguma direção. E comecem a convidar elas para ir para baixo. Quando o queixo for em direção ao teto, vocês levam ela para baixo, um pouquinho para trás, em direção às costas de vocês. E experimentem isso quando vocês estiverem soltando o ar. Isso. E vocês soltam o ar, o queixo vai em direção ao teto e essa mão faz um suave convite para que as costelas desçam um pouquinho. Nota como que isso se comunica com as costas de vocês, com a lombar. A lombar se apoia mais no chão. Ótimo. Experimentem mais um pouquinho. Reconheçam quando vocês levam as costelas para baixo e o ombro de vocês vai em que direção.
Deixa eles irem um pouquinho para frente quando vocês usarem as mãos para levar as costelas para baixo, em direção aos pés de vocês. E nesse momento vocês soltam o ar. E façam uma pausa. Existe um convite, porque vocês vão estar fazendo um movimento em vocês. Um convite a esse respeito ao que vocês estão sentindo, ao que vocês está chegando na sua percepção de daqui a pouco fazer um momento de pausa, de ficar um tempo sem fazer o movimento, talvez. E isso é muito cultivado dentro da prática do Feldenkrais. Esse respeito ao que está sentindo. É quase que um mantra dentro da prática, como algo fundamental. Não faz sentido nenhum tu ficar fazendo algo que está te causando algum desconforto. Nenhum. Mas por N motivos, muitas vezes a gente fica se forçando e fazendo isso. E esse ensinamento, ele tem um valor que muitas vezes a gente se esquece dele. E voltem agora a dobrar suas pernas, por favor. Quem estava com ela esticada. E levem a atenção para a parte mais de baixo da sua coluna, a sua coluna lombar. Nesse momento, ela está próxima do chão, ou um pouquinho afastada. Reconhece como é que ela está, como é que você sente ela. E deixa eu lhe fazer um convite para ir afastando essa parte do seu corpo do chão, como se tu quisesse criar um espaço ali. Então, nesse momento que a lombar é convidada para se afastar um pouquinho do chão, você não levanta a bunda do chão, você não faz uma ponte, como muitas vezes a gente tem esse aprendizado, onde a gente levanta, né? Mas não, o convite é diferente. É pequeno, o movimento é pequeno, só que quando vocês começarem a levantar, quando você começar a levantar um pouquinho, afastar a sua lombar do chão, as suas pernas vão estar relaxadas, elas não vão estar pressionando o chão, porque senão vai criar aquela sensação de levantar a bunda do chão. Não é essa a ideia. Explore um pouquinho essa ideia, onde a lombar de você se afasta um pouquinho do chão e a barriga, como se vocês levassem o umbigo de vocês para frente, em direção ao teto. Joia, Mércia, vai suave no movimento e vocês vão sentir esse osso bem grande aí no meio de vocês, que é a pelve, começa a rolar um pouquinho. Leva pensa no umbigo indo em direção, um pouquinho em direção ao teto. E aquele arco lá atrás da lombar vai fazer um arco mesmo para frente.
E sente como esse movimento vai chegar nessa região do seu quadril e a pelve vai rolando. Uhum. E experimentem quando vocês afastarem um pouquinho a sua lombar do chão. Quando você afastar, você aproximar um pouquinho o queixo da garganta. E nesse momento que a lombar está indo um pouquinho para frente, que o queixo está se aproximando da garganta, deixa a sua respiração acontecer de uma maneira que você inspira, você enche, você preenche a sua respiração, a sua barriga pode se projetar um pouquinho para frente. E sintam como esse movimento vai acontecendo na sua lombar, na sua cabeça. Sua cabeça vai mudando de posição. E façam uma pausa, por favor. Estiquem as suas pernas, por favor. Percebam como está o contato das costas de vocês no chão. Sintam o apoio dos seus ombros no chão. Nota como é que a sua atenção está indo para que lugar, para que partes. A gente falou de muitas partes, falou algumas relações. Voltem a reconhecer um momento a sua respiração. Nota um pouquinho dessa parte anterior do seu peito. Como o ar vai preenchendo esse espaço, como o ar vai mudando a sua caixa torácica de posição, o ar vai entrando e saindo. Você conhece como é que a sua lombar se apoia no chão? Aquela sensação do apoio da cabeça lá atrás. E nós vamos fazer uma pausa no movimento. Agora a gente abre um momento de uns 5 minutos, mas uns 5 minutos mesmo, tá? Para você ficar com as suas sensações, com as suas percepções do que vivenciou, do que está sentindo. E a gente tem uns 5 minutos que a gente dá para o pessoal ir ao banheiro, caminhar, ou ficar deitada, reconhecendo
o que chama a sua atenção. E depois a gente faz um convite para voltar e para quem quiser compartilhar um pouquinho da experiência, do que vivenciou, do que sentiu, a gente abre esse canal. Então vamos dar, eu vou contar aqui que os 5 minutos, dá uns 4 minutos, vamos lá. Uns 4, 5 minutos para abrir um tempo para o pessoal realmente ficar conectado na sua sensação e daqui a pouquinho a gente retorna para conversar.